No vídeo de hoje eu quero explicar um termo bastante incompreendido na Bíblia. Inclusive eu, por muitos anos, não compreendi corretamente o que esse termo significava. Eu vou direto ao ponto. Mateus capítulo 13, esse termo aparece várias vezes em vários lugares da Bíblia. Mas eu vou usar Mateus capítulo 13 porque ele é bastante descritivo do contexto onde isso acontece. A gente vai ler o versículo 49 e o 50. Eu vou ter o privilégio, nesse vídeo aqui, de fazer como só é possível fazer aqui na internet, que é estudar e ler com você, esteja você no lugar que você estiver no mundo. Nós vamos abrir a Bíblia juntos aqui e a gente vai ler juntos, você vai me acompanhar aqui e faça os seus comentários aqui embaixo, não esqueça. Então vamos lá. Vou ler o verso 49, tá? Capítulo 13 de Mateus. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Os lançarão. Os quem? Os justos ou os maus? Os maus, porque eles são o sujeito da frase, né? Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus de dentre os justos. Então, o texto está descrevendo o que há de acontecer com os maus. E a Bíblia está dizendo que os anjos de Deus vão vir e vão separar os maus de dentre os justos. E aí vem o verso 50, está ali grifado. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, esse termo ranger de dentes, sempre me sonhou muito estranho. Não sei se para você, mas para mim, ranger os dentes, o que será que isso quer dizer? Eu sempre tive na minha mente uma ideia de que esse ranger de dentes, na verdade, estava ligado ao fato de que ali haverá choro, desespero, né? Ali haverá tristeza profunda. Porque eu, como cresci dentro de um lar cristão, desde sempre entendi que perder a minha eternidade, perder a chance de poder estar em relacionamento com Deus, é claro que eu não entendi assim no começo, hoje eu entendo, isso seria uma perda eterna. Eu me lembro de passar eu digo uma perda eterna para poder dar profundidade à perda. É uma perda muito grande, é uma profundidade muito grande na perda a ponto de gerar um desespero, né? Eu quando refletia nisso mais novo, eu imagino que você deve ter feito isso em algum momento da sua vida também, refletido o que será a não existência, o que será o nada, né? O nada é nada, o que será não ter a chance de viver e saber que existe uma outra dimensão dessa vida que eu não vou ter acesso, e eu já meditei muito nisso, eu imagino que você também. Mas o ponto aqui é que eu sempre olhei para essa situação com pesar, quer dizer, os maus, eles vão encarar a justiça, vão entender que estavam errados, e então eles vão sofrer essa perda, e por isso vai haver choro, porque eles estão perdendo a chance da eternidade, eles estão perdendo a chance da vida eterna, eles estão perdendo. Quando eu falo eternidade, não estou falando de vida eterna, tá? Muito importante falar isso. Quando eu falo de eternidade, eu estou falando da realidade eterna, que é estar na presença de Deus, que é viver num outro contexto, ter acesso aos anjos, a um monte de outras coisas, que é disso que se trata. Estou falando da vida do reino lá. Mas sim, tem junto a isso a ideia de viver para sempre, que é a vida eterna, tudo isso. Então eles estão perdendo tudo isso, por isso eles estão chorando, eles estão sofrendo porque estão recebendo a consequência daquilo que eles escolheram e por isso estão sofrendo. Então, quando eu lia ranger de dentes e juntava com esse contexto de sofrimento, de profunda perda, eu pensava, cara, é tão forte esse sentimento que eu não consigo acessar ele, né? E de alguma maneira isso se traduz com ranger de dentes, né? Eu ficava pensando, as pessoas, sabe, quando você está com muito medo, que você bate o queixo, treme, eu ficava pensando coisas desse tipo, eu não sei como é que você pensava isso. Mas me caiu a ficha recentemente, eu falei, eu acho que eu sei o que é esse ranger de dentes aqui agora. Comecei a ver alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 22, em que Jesus fala, olha, não adianta, verso 21, começa no verso 21, ele fala, não adianta você só me chamar de Senhor, né? Não adianta só falar Senhor, Senhor, faço em teu nome tantas coisas, se no fim das contas você não me conhecer, se a gente não tiver um relacionamento real, não vai adiantar nem você ser religioso, nem você fazer coisas de religioso, nem você ter bons resultados e sucesso como religioso, não vai adiantar. Então, eu percebi, e aí o verso 22 vem e fala que quando Deus dá essa declaração, que é exatamente essa separação aqui entre maus e justos,
muita gente vai discutir com Deus, né? As pessoas vão debater com ele. Fala, como assim? Como assim eu não? Como assim eu que fiz tantas coisas? Como assim eu não? Entende? E isso sempre me assustou. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, a gente vai ser capaz de discutir com Deus. Né? É nesse nível, né? Eu já falei disso em outros momentos, não quero ficar repetitivo aqui, mas... E aí o ranger de dentes, que aparece várias vezes, começou a ficar cada vez mais claro para mim à medida que eu fui amadurecendo e me deu um estalo. Eu falei, calma aí. Fui lá ver no original, no grego, o que significa. Fui procurar outros no locais onde esse termo aparece e olha só. Vou dar só um exemplo aqui que tá fácil, tá rápido. Quando os judeus vão apedrejar Estevão, essa é a expressão que se usa para definir como eles estavam se sentindo. Então, nesse momento da danação final, vamos colocar assim, né, do juízo final, onde Deus separa quem é mal de fato e dos justos. Gosto muito dessa expressão, que eles não são bons, né? Eles só são justificados. Mas os maus são separados dos justos, então os maus encaram a justiça, aí você vai ver choro e ódio. Ódio. Ranger de dente é o ódio. A palavra, inclusive, está mais ligada com mordida, sabe? Com um ato agressivo. Na verdade, é quando você está com tanto ódio, com tanta raiva de alguém, tanto ódio, que você range os dentes. Estou rindo aqui, mas a situação é séria. Quer dizer, e eu somo isso a outras situações, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas, por exemplo, a gente sabe que esse momento a aniquilação, vamos colocar assim, esse é inclusive o termo técnico real e teológico que a gente crê, esse momento ele vai acontecer com variações entre as pessoas, do tipo, elas vão ter diferentes experiências nesse processo de aniquilação, de acordo com aquilo que elas vivenciaram. Então, sim, vai ter gente que vai ter o pesar, que vai sentir realmente a perda eterna, que vai realmente reconhecer o que fez. E vai ter gente que não vai reconhecer o que fez. E é isso que é o mais louco para mim. É ter gente que não vai reconhecer o que fez, mesmo diante de toda a justiça, mesmo contra todos. Já sabe aquelas pessoas que todo mundo está sempre errado, mas elas nunca estão erradas? Eu morro de medo de cair nesse lugar. Porque você não percebe que você está nesse lugar, né? Todo mundo está errado, menos você. É sempre o mundo conspirando contra você. Normalmente o que acaba acontecendo nessa vida é que você vai acabar desenvolvendo, se você for assim, você vai acabar desenvolvendo uma espécie de vitimismo, porque você vai falar assim, cara, é tudo contra mim sempre. Então você realmente entende que o mundo está te agredindo o tempo inteiro e que você está sempre certo e o mundo está sempre injusto com você. E aí, é exatamente isso que está acontecendo ali. Então essas pessoas, elas veem isso e encaram como injustiça. Peraí, tu não vai me levar, Deus? Logo eu que cantei, que fui pastor todos esses anos, que dei minha vida, que fiz tudo que podia, que não sei o quê. Aí tu tem uma listinha de coisinha que você foi juntando, porque você achou que aquilo ali era o que você precisava para poder conquistar Deus. Mas a conquista é de Deus na sua vida. Você não tem que conquistar Deus. Deus é inconquistável. É Deus quem tem que conquistar você a ponto de transformar quem você é. Somos todos isso aqui. A gente tem que ser transformado. Alguns já vão estar tiveram o suficiente na vida para encarar isso como uma perda. Outros não vão encarar isso nem como perda, vão encarar isso como algo inaceitável, como uma injustiça da parte de Deus. Eles vão se encher de ira e de ódio. Ódio contra o Altíssimo. Ódio contra o próprio Criador. Ódio contra aquele que sabe dos detalhes das entranhas. Ódio por aquele que morreu por eles na cruz. Porque eles não foram capazes de aceitar a graça, porque acharam que poderiam conquistá-la com suas próprias mãos. E aí a gente volta para uma coisa que é sempre o problema e que eu vivo batendo nessa tecla. Eu espero que você entenda que eu preciso bater nela quantas vezes for necessário, porque eu também estou nesse processo. E eu preciso me lembrar disso. Mas a nossa grande batalha é contra nós. E a nossa grande batalha é sempre ocultada pelo orgulho. O que faz essas pessoas rangerem os dentes é o orgulho que elas têm. É o sentimento de que, na verdade,
Elas é que deveriam estar sendo consideradas, e não Deus está sendo considerado, né? Ou as outras pessoas, mas aquilo que elas reputam como o que deveria ter sido considerado, volta para dentro delas, né? No fim da história, elas estão rangendo os dentes e com ódio, porque a vida delas sempre foi sobre elas, mesmo quando elas faziam coisas para Deus. Elas estavam focadas só naquilo que é para elas. E quando eu percebi isso, eu comecei a revisitar algumas coisas que eu fiz em nome de Deus e percebi que algumas delas eu fiz sem nem perceber que a minha natureza estava me fazendo fazer aquilo para o meu próprio bem. E eu comecei a tentar descascar isso, igual uma cebola, para poder cada vez mais ter menos disso. Agora, isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Tá? Estou nesse processo como todo mundo. Estou só falando que algum progresso eu consegui fazer, mas ainda estou nessa luta. E essa luta é diária. Amanhã eu vou ter mais. E cada dia eu aprendo mais coisas do que eu deveria ter mudado, do que eu devo mudar. E às vezes eu fico com medo. Eu vou dizer para você qual que é o meu medo. O medo de não estar descascando alguma camada dessa cebola, ter deixado algum ponto cego, sabe? Mas graças a Deus pela graça. Porque com certeza eu vou ficar com pontos cegos. Com certeza vai ter coisa que não vai dar tempo de eu consertar. Mas graças a Deus pela graça. Sabe o que anula a graça? Tem dois jeitos de você se perder. É você negar a Deus, rejeitá-lo completamente. Fica à vontade, ele te dá essa liberdade. Você pode fazer isso. Ou você simplesmente achar que você vai conseguir do seu jeito. Essa é a segunda maneira. É você achar que você vai conquistar isso. Você nunca vai conquistar isso. Isso já foi conquistado para você. E a gente tem que ir desligando esse orgulho que tem na nossa natureza. Esse orgulho que não deixa a gente dar outra face, que não deixa a gente perdoar. Esse orgulho que faz a gente querer coisas que a gente não devia querer. Esse orgulho que faz a gente atravessar pessoas. Esse orgulho que a gente tem. Que todos nós temos. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você seja expansivo, mesmo que você seja um gênio, mesmo que você seja um monstro, mesmo que você seja lá quem você for, mesmo que você seja uma criança, todos nós temos. E é aqui que está o problema. E esse problema é tão grande que ele pode fazer a gente querer enfrentar a Deus. Não é louco isso? Bom, tá aqui a reflexão. Espero que isso te incomode assim como me incomoda e deixe o Espírito falar ao teu coração para que isso possa te ajudar, de alguma maneira, a olhar alguma coisa que não estava sendo visto. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.